Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Devaneios do Café. Hoje acontecendo num dia outro, estamos fazendo no sábado, estamos fazendo num dia atípico que costumamos fazer. E, além disso, estou fazendo num outro ambiente, estou fazendo hoje em casa. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a este nosso encontro que acabou acontecendo fora do nosso horário habitual. E hoje vai ser um encontro assim mais, poderia dizer, digamos assim, mais versátil, com mais variações. Será um encontro mais variado hoje. Bom, eu não sei como é que vai estar a live hoje, né? Não sei se vai ter as pessoas que geralmente costumam entrar, mas de qualquer maneira vou falando aí em relação ao nosso conteúdo, né, e tudo mais. Para quem não conhece o nosso programa, o Devaneios no Café, ele é uma iniciativa em parceria com o SEI Campinas, que tem como objetivo a promoção da diversidade que o olhar, né, psicológico nos traz. E claro, esse olhar psicológico com um tom psicanalítico, seja ele qual for, mas a gente tem aqui a preferência de um olhar mais pela psicologia analítica e preferencialmente pela psicologia arquetípica, que é a qual eu trabalho. E aí a gente vai, né, falando sobre diversos temas atuais que a gente foi trazendo, e neste momento que nós estamos agora entrando, né, no Carnaval. O tema não será especificamente sobre o Carnaval, mas será algo sobre fantasia. Será mais como cada fantasia tem a sua forma de ser, e que cada fantasia nos transforma naquilo que ela é também, consequentemente. Deixa eu só pegar minha água aqui, aí pronto. Então hoje vai ser um tema mais divertido, mais versátil, não tão fechado, que será o quê? Eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Para quem já conhece um pouco o programa, sabe que a gente vem falando muito do aspecto das imagens, das fantasias, como sendo o nosso contato mais direto com aquilo que nós chamamos de inconsciente. Ou seja, o inconsciente se apresenta através de imagens, através de fantasias. Essas imagens têm uma maneira própria de se narrarem, ou têm uma maneira própria de se apresentarem, seja isso como for. Então a gente está aqui dentro de uma narrativa. E mais interessante é quando essa narrativa ela tem um aspecto teatral. Ou seja, ela está mais buscando mostrar-se e apresentar-se do que tentar resolver alguma coisa, do que tentar chegar em algum lugar, no sentido de finalização, no sentido de dar logo uma resposta pronta para aquilo. A gente ganha versatilidade quando nós podemos também ganhar outros personagens conversando entre si. E com este momento que nós estamos, e também pensando sobre isso, tem um capítulo muito interessante num livro que eu estou aqui comigo, daqui a pouco eu vou apresentá-lo, que eu vou ler algumas coisas aqui. Eu vou ler inclusive a introdução antes dos subcapítulos que esse livro traz, tá? Que é bem interessante. Deixa eu só aqui folhear um pouquinho. Pronto, já dei uma folhadinha aqui. E o livro que eu tenho em mãos, ele é o Sonho Mundo das Trevas, do James Hillman. Deixa eu até apresentá-lo aqui, ó. É um livro que eu já li umas 2 ou 3 vezes, não lembro exatamente o número, mas eu tenho um monte de anotações aqui nele. E, inclusive, eu vou ler estas anotações aqui que eu tenho na página 206 e 207. Eu vou começar por ela.
que inclusive é um capítulo chamado Praxis, né? E é Praxis com as imagens. É um livro que ele fala através sobre imagens, sobre as imagens da fantasia, né? Aquelas imagens do inconsciente. Não são imagens que a gente pensa num cachorrinho, pensa numa janela grande. Não são essas imagens aonde a gente vai direcionando a forma como elas se apresentam, mas aquelas que se apresentam espontaneamente para nós, seja através de um outro, de uma obra, de uma outra pessoa, de um sonho, de um devaneio, mas uma atividade que tenha um rebaixamento da consciência habitual. Ou seja, é dentro dessa atividade que coisas mais diversificadas costumam aparecer, e é o que nos interessa, pensando numa posição mais psicológica. E esse capítulo, né, aqui no Sonho Mundo das Trevas, chamado Praxis, aqui ele vai pegar alguns exemplos de imagens que aparecem em sonhos, seja em relação à temática, seja em relação a uma característica específica dessa imagem. Então aqui ele vai colocar doença, lembrar, esquecer, o tempo, deixa eu ver, preto, deixa eu ver, mas tem alguma coisa aqui que eu me lembre. Deixa eu ver mais algum subcapítulo aqui, ó. Mandalas, círculos. Então são imagens aqui que ele seleciona. Eu não sei qual é o critério que o Hillman ele utiliza. Eu não sei se é um critério do tipo, são sonhos que aparecem recorrente naquele momento que ele estava trabalhando. O Hillman trabalhou um tempo na clínica, depois ele saiu. Se era um tema que aparecia mais socialmente, se, sei lá, pessoas falavam sobre essa imagem, enfim. Só que ele seleciona algumas imagens específicas por ele. A nossa intenção hoje aqui é se inspirar um pouquinho nesse trabalho que ele fez, que eu achei muito interessante, mas pegar algumas imagens atuais, que inclusive dentro desta época aqui do que o Hillman ele escreveu, talvez não fossem imagens que hoje elas aparecem de uma outra forma, então eu queria me inspirar mais nele. Então a gente vai falar sobre imagens. Hoje vai falar, mas de uma outra maneira. E eu queria mostrar como será isso, tá? Então, onde é que eu começo aqui? Só para a gente situar-nos na nossa live aqui. Olha, Cris, boa noite, Cris. Seja muito bem-vinda aqui. A Cris que já fez inclusive uma live com a gente, né, Cris? A gente fez uma live sobre o amor mítico de Jung. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Aqui ele faz quase que uma carta ao leitor aqui, deixa eu ver. Tá. Aqui, deixa eu explicar. Nesse capítulo, ele tenta não fazer um catálogo de imagens, tá? Isso aqui é importante. O Hillman, em toda a obra dele, ele tenta não fazer catálogos, categorias, conceitos. Ele busca fugir dessa maneira de se trabalhar com imagens. O que ele fornece aqui como possibilidade é: narre as imagens, converse com elas, deixe com que elas se apresentem. Isso é mais interessante do que você fazer um catálogo de essa imagem é isso, 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 aquilo, funciona assim, assim, assado, como se fosse um checklist, né, que bate ali, então eu sonhei com cobra. O que significa sonhar com cobra? Sonhei com uma parede enrugada. Eu sonhei com um quadro que tem atrás uma porta. Enfim, cada imagem tem a sua especificidade. Ele busca isso. O Tiago aqui, boa noite, Tiago, bem-vindo aqui à nossa live. Então, esse é o primeiro aviso que ele já deixa aqui para o leitor, e aqui também, não só para o leitor, mas também para quem ele está fazendo esses seminários, né? Porque esses livros aqui que o Hillman tem são inspirados em seminários. Aí ele vai dizer o seguinte, primeiro, não se pode falar sobre imagens em termos generalizantes, né? Por isso que ele está colocando aqui
Cuidado quando você pega lá dicionário de símbolos. O dicionário de símbolos pode fazer com que você enxergue a imagem como um símbolo que você tem que decifrá-lo. E isso tem uma problemática em relação à alma. Ela não se apresenta tão livremente se você tem que decifrá-la. Até a própria linguagem do decifrar significa que alguma coisa está sendo escondida ou omitida e precisa ser revelada. Ou seja, está desconfiando que a coisa ali que está sendo mostrada não é exatamente isso. Né? Vem por aí. Aqui, Morfeu dormir com alma. Já ouvi alguns relatos de que smartphones não aparecem tanto nos sonhos, embora seja presente praticamente 100% do tempo acordados. Parece que a alma não se importa tanto assim com a nossa tecnologia. Eu não sei, viu, dormir com alma, porque assim que acontece. No meu trabalho clínico, já tive muitos relatos de pessoas que sonham com o celular, tá? Eu não sei, sinceramente, porque eu já vi pessoas que falam, olha, eu estava com meu celular e perdi, aí peguei meu celular e liguei para minha filha. Não sei, eu não conheço esse dado, mas pelo que eu tenho de prática, aparece bastante, viu? Eu tenho visto que aparece bastante. Então, eu não conheço isso. Pode ser que, né, na maioria das pessoas isso não aconteça, mas não é a minha prática clínica, não. Mas achei interessante, achei bem interessante. Tiago, interessante você mencionar essa abordagem sobre sonhos. Acredito que o tema seja esse, pois acabei de chegar. Estou lendo a obra completa de Freud, estou no volume 4, Interpretação dos Sonhos. Então, Tiago, não é exatamente sobre sonhos, tá? Eu estou pegando o livro Sonho Mundo das Trevas, porque é um livro ali bastante versátil e, inclusive, dentro dele não temos uma escrita conceitualista, tá? Se você pega a interpretação dos sonhos do Freud, tem ali muito conceito. Freud, dentro da obra dele inteira, ele vai buscar trazer, isso daqui significa tal coisa, então ele já vai meio que traduzindo, já do jeito dele e tal, que é a maneira que o Freud fez a psicanálise dele. O que o Hillman ele propõe, que eu acho interessante para a gente depois trazer para o nosso tema, é uma conversa com a imagem, sem precisar conceituá-la tanto, porque senão a gente fecha demais, a gente acaba traduzindo a imagem para o que nós queremos dela, para o que nós já conhecemos dela. A gente meio que reforça o negócio que já está acontecendo. E a intenção exatamente com esse livro, né, tem um capítulo dele que chama A Ponte, é de que a gente está acostumado dentro da nossa cultura a pegar as coisas que estão do outro lado da ponte, chamado inconsciente, e trazê-las para o nosso lado, chamado consciente, através de tradução e interpretação. Essa interpretação de uma maneira aonde, sei lá, eu sonhar com vaca significa complexo materno, por N fatores, aí, seja eles quais forem, do animal, porque vaca dá leite, enfim, fica nesse lugar ali. Cris, falando aqui, Cristiane. Celular, geralmente nos casos que atendo, representa a comunicação, a necessidade, a falta, o corte e o como flui. É interessante, né, Cris? Eu vejo também dessa maneira que o celular, ele acaba, pelo menos nos sonhos que eu recebo dentro da clínica, ele acaba aparecendo como um smartphone também, né, como foi citado no Morfeu Dormir com Alma, no sentido de a pessoa não estar só se comunicando, ela está vendo memórias que estão gravadas ali. E que são memórias que foram tiradas, foram pegas ali, né, fotos, entra numa galeria e tudo mais, por um outro. Este outro que guardou essas memórias e ali foi acessado de alguma maneira. Então, o smartphone passa a ser quase como que é quase como se fosse um segundo cérebro, em alguns casos ali. Parece que ele funciona como um segundo cérebro também. Como se ali eu pudesse ter um recurso a mais para fazer as mesmas coisas que meu cérebro faz, né? Que a minha mentalidade faz. As buscas, as senhas que eu preciso achar para desbloquear tal coisa, tem essa sacadinha aí também no celular que é interessante. A gente até entrou no tema falando sobre isso, tá? Mas pegando aqui,
Aqui, então, olha aqui que ele fala. Aqui tem o Marcos. Ah, olha o Marcos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, porque aqui tá tarde ainda, tá? É verdade que em um sonho a pessoa não consegue ler? Até tem a impressão de ler, mas ler mesmo não. Verdade ou mito? O que seria esse ler? Tipo, o ego onírico não consegue ler? Seria tipo, ele pega um livro e não consegue ler o livro? Não entendi exatamente a pergunta, Marcos. Deixa eu ver. Realmente não sei se é esse tipo de leitura que você está comentando, mas se puder especificar um pouco melhor. Porque, assim... é isso mesmo. Então, olha, eu não sei, viu? Acho que se tratando de sonho, tudo é possível. É bem possível. Inclusive tem um sonho que o Jung traz, acho que é no Memórias, Sonhos e Reflexões, aonde o pai dele está lendo um livro e ele está lendo de uma forma bastante emocionada, e depois ele pega esse livro e vê que esse livro está escrito numa outra língua, enfim. Então eu acho que o sonho não se limita a barreiras que a gente coloca no nosso dia a dia. Então, no sonho, vaca pode voar, baleia pode conversar com a gente, janela pode virar, sei lá, um carro, e por aí vai. E exatamente essa lógica do absurdo que nos mobiliza a olhar para exatamente esses elementos de uma outra forma. Então, o que está sendo lido, o que está sendo difícil de ser lido, porque eu não conheci esse dado também, tá? Mas, pegando aqui, ó, que eu acho que a gente consegue pegar esse tema por duas coisas aqui, ó. Eu quero ler 2 parágrafos, esse primeiro e esse terceiro aqui na página 207, ó. Primeiro, não se pode falar sobre imagens em termos generalizantes, né, que a gente está comentando aqui. E mesmo exemplos específicos de sonhos, quando apresentados como ilustrações práticas, tornam-se generalidades. Então ele está tomando cuidado para não chegar nesse ponto aqui, ó, não interpreta o negócio aqui. Por definição, uma imagem é algo particular e traz consigo os critérios e as relações internas por meio dos quais pode ser entendida. Ou seja, o que ele está dizendo se você quer falar em termos de uma imagem, você não pode falar em termos conscientes. Então você precisa de uma linguagem adequada. A palavra adequada é bem ruim, né? Uma linguagem semelhante à que o sonho traz. Se você consegue uma linguagem semelhante à qual o sonho traz, o sonho deixa de ser alguma coisa preditiva, por exemplo. Então eu sonhei que o fulano vai morrer, e passa a ser uma imagem que aponta para coisas que acontecem comigo, ao meu redor, mas não diz respeito de que eu sou o que manda que essas imagens façam. Elas são autônomas. Então, por conta disso, o Hillman ele vai entender, dentro de toda a obra dele, que se você se aproxima mais da linguagem psicopoética, você mantém o sonho vivo, você mantém ele ativo, porque você não está definindo ele. Mantém esse tom de curiosidade, mantém o tom de, puxa, achei algo, mas eu sei que não é só isso, mas isso aqui é interessante. Fica uma coisa do tipo, tem mais água nesse poço. E aí ele continua. As generalidades que aqui se seguem, né, porque ele vai fazer um catálogozinho de imagens que ele mesmo, por sei lá qual critério, colocou, podem apenas ajudar num aprofundamento de uma perspectiva em relação a certos grupos de imagens, mas não dão conta de nenhuma imagem específica que você possa ter num sonho. De jeito nenhum. Leitor, fique atento, pois esse capítulo não lhe dirá o que significam seus sonhos.
Né? Que ele já está falando, ó, se já vai com uma postura interpretativa aqui, você já está... você já vai levar um tiro pela culatra. E aí ele continua aqui na página 207. O que ele quer trabalhar com essas imagens? Tomemos cuidado especialmente com a compreensão errada da metáfora da morte. Capítulo 2 acima, que ele citou, capítulo 2 do livro aqui, tá? As imagens a seguir não são chaves para se entender sonhos de morte, como se sonhar com um cachorro preto, uma peneira, ou um vaso que vaza, um espelho, um buraco no chão fossem sinais eminentes de uma morte literal. Nenhum dos grupos de imagens a seguir indica a morte no sentido literal. Tal abordagem seria ao sonho do tipo naturalista do mundo diurno, utilizá-lo para a vida prática, mesmo que essa vida venha a significar prever a morte. No que se segue, não há nem mesmo imagens do mundo das trevas, já que qualquer sonho e qualquer Deus, inclusive o herói, tem um estilo de nos levar até lá. Uma vez que assumamos a perspectiva do mundo das trevas, e esta é a chave. Não estamos apresentando imagens do mundo das trevas, como símbolos da grande mãe, ou do pênis, ou do self. Como se os arquétipos fossem uma abstração geral, manifestando-se em grupos definidos de imagens simbólicas. Não. O mundo das trevas é uma perspectiva dentro da imagem da qual nossa consciência entra, ou é iniciada no ponto de vista no mundo das trevas. O imaginário a seguir facilita essa iniciação. Quando visto dessa forma, podem liberar insights radicalmente diferentes daqueles que normalmente esperamos. Bom, então aqui ele está fazendo um trabalho com imagens, né? E esse trabalho com imagens, ele vai pegar diversas, e eu vou ler um trechinho de como ele vai trabalhar com essas imagens ali, eu vou pegar um exemplo, e buscar trazer exatamente isso, que quando nós estamos trabalhando com imagens, elas têm especificidades, elas têm uma maneira própria, particular, de se apresentar para cada um, para cada sujeito. Então, o que nos interessa aqui são os detalhes das imagens, e não a sua generalidade. O que é generalidade nesse sentido? Eu sonhei com, de novo, com cobra, isso quer dizer que eu estou ficando louco, por exemplo. Isso é uma generalização. Isso, inclusive, evita que eu observe aquela cobra específica no sonho e o que ela está fazendo comigo. Porque quando eu coloco o sonho, eu coloco uma atividade inconsciente, tá? É mais sobre isso. Então ele vai dar um exemplo aqui. Deixa eu achar um exemplo aqui desses grandes exemplos que ele dá aqui. Deixa eu ver quem é esse daqui do doença. Tem de animais. De animais aqui eu acho que é interessante. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui é legal. Deixa eu ver se tem mais coisa que eu posso colocar. Tem coisa legal aqui, ó. Eu vou ler um exemplo aqui de como ele trabalha algumas imagens, tá? Deixa eu só... Aí, pronto. Olha que interessante como o Hillman trabalha com imagens. Como ele transforma... o como ser. Né? O trabalho com imagens é um trabalho de como ser. Eu não estou sonhando com uma cobra. Vou usar a cobra de exemplo aqui o tempo todo, que é o que, inclusive, está aqui em cima, né? A minhoca, tem uns negócios aqui. Mas estou sonhando uma imagem como uma cobra, é como ela está se apresentando. E como ela se apresenta, ela tem uma narrativa própria. E é sobre isso que ele vai colocar aqui, ó, neste subcapítulo do Praxis, na página 212, chamado Animais. Que no segundo parágrafo ele diz o seguinte: em geral,
as imagens de animais são interpretadas em psicologia profunda. Quando ele fala psicologia profunda, ele está falando em psicanálises. Seja psicanálise francesa, inglesa, ortodoxa freudiana, junguiana, seja ela qual for. São interpretadas em psicologia profunda como representantes da parte animal, ou seja, instintiva, bestial, sexual da natureza humana. Então ele já está colocando que essa é a forma comum de se ver um animal no sonho, em detrimento de um dicionário de símbolos. E aí ele continua. Ó. A teoria evolucionista e o preconceito cristão estão por trás desta interpretação. Prefiro considerar os animais nos sonhos como deuses, como poderes divinos, inteligentes e autóctones, né, que exigem respeito. Os padrões sem desvios que os animais seguem na natureza são como as leis de que e temes, que mantêm os deuses dentro de limites. A ecologia é como o politeísmo. Ambos apresentam padrões interpenetrantes e interlimitantes de poderes autóctones. Cada poder um esplendor qualitativo, uma presença que é tanto um exemplo único quanto um gênus universal ao mesmo tempo. Como os deuses, os animais requerem uns aos outros, e cada um segue uma justiça divina dentro dos limites de sua espécie. Olha que interessante que o Hillman está dizendo aqui. Ele deixa de olhar para o animal como uma representação simbólica e começa a perceber como os animais se apresentam como seres. E ele começa a dizer que, então, que nesse sentido, os animais eles são deuses. Ele equipara os animais a deuses. Até porque a própria ideia politeísta leva a isso. Né? Os próprios totens eram totens feitos com animais, né? Com imagens de animais, no caso. E ele está colocando que esses animais, um vai interferir no outro, é um ecossistema. Então ele sai de uma maneira do tipo, então isso representa o seu instinto, e começa a falar, bom, que animal é esse que está se apresentando? O que ele entendeu que precisa estar falando, sei lá, com você ou com outro animal, ou precisa estar interferindo na ação de outro animal por algum motivo? Por fome, por prazer, por seja o que for. Qual que é a busca específica deste animal? E aparece comum. E aqui eu tenho uma anotação minha aqui, ó, que é importante essa anotação também, ó, quando ele fala da inteligência do animal. Que aqui não é uma projeção de algo meu, mas algo diferente que eu possa aprender com aquilo. Então esse é o ponto. Ele quer aprender com as imagens e não apreender e prender as imagens. Tem uma diferença grande aí. Tem um comentário, eu já vou ler ele aqui, mas eu quero marcar aqui essa partezinha para não esquecer. Só para a gente ver como é que o Hillman trabalha com imagens aqui, né? Estou dando esse exemplo aqui que eu estou lendo. Aqui o Marcos, achei. Também vai depender do que aquela imagem representa ao sujeito, né? Tipo, uma coisa é o sonho com cobra para quem tem medo, outra coisa é o mesmo sonho figura para quem tem uma apreciação pela cobra. Também, Marcos, mas para a gente ir um pouquinho mais profundo, é que você está colocando a imagem num nível mais subjetivo pessoal. Tem o subjetivo geral, que o Hillman está buscando fugir disso, né, que é a questão ali, né, do animal, significa seu lado instintivo e tudo mais. E esse é o subjetivo pessoal. O que o Hillman está tentando trazer aqui é uma outra coisa. Ele está tentando trazer aqui que quando eu estou sonhando com uma determinada imagem, ela tem uma narrativa própria, independente do meu medo.
ela realmente é autóctone. Essa palavra é importante que ele está colocando ali. Ou seja, ela toma decisões próprias, ela tem perspectivas próprias, ela tem vontade própria. Isso independe do meu sentimento, do que eu quero com ela e tudo mais. Então, ele sai dessa posição de que a imagem está servindo à vida, ele sai do modelo de compensação que o próprio Jung traz na obra dele e entra para o modelo mais fenomenológico aqui. Como esse fenômeno está falando sobre ele mesmo. Porque senão eu fico preso exatamente de que a cobra está falando para eu trabalhar meu medo. A cobra pode estar querendo outra coisa. Ela não está nem aí para o meu medo. Porque o meu medo significa como eu vejo a cobra no dia a dia. Então, quando a gente está olhando para essa imagem, com mais curiosidade do que buscando apreender logo o que ela é, eu posso aprender alguma coisa, alguma novidade com ela. Então eu meio que suspendo um pouco a minha posição subjetiva. Deu uma suspendida nela. Pode ser que ela apareça depois, e isso é importante, inclusive ela também precisa ser revista. Mas colocar isso já como uma premissa para ver a imagem pode distorcê-la. E quando a gente distorce a imagem, é que a gente está tentando capturar ela a nosso bel prazer. Porque a gente está querendo que ela nos sirva. A gente está tentando eliminar a angústia de lidar com as próprias fantasias. Ao invés de ficar ali um pouco com elas e, opa, o que isso aqui está fazendo comigo e está querendo dizer comigo? Não só para mim, né? Silvia Andrade. Para o xamanismo, os animais têm poder e podem influenciar quem sonha, por exemplo. A cobra também é um símbolo de cura. Sim, as religiões primárias, digamos assim, as religiões politeístas, elas entendiam que todos os elementos que existem no mundo são elementos vivos por si mesmos. Claro que tem elementos fabricados pela cultura e tudo mais, tal. Mas, por exemplo, se eu encontro uma pedra, aquela pedra teve toda uma história sobre ela que eu desconheço. E a gente acabou se encontrando, se coincidindo naquele espaço por algum motivo. Então até mesmo uma pedra, até mesmo um mineral tem o seu próprio estilo de existência. Não vou dizer de vida, mas de existência. Isso também inclui os animais, os vegetais, mas são existências distintas. Uma existência mineral, uma existência vegetal. A gente pode até conversar. Eu estou gostando muito de uma série que eu estou lendo aqui, que acho que não vai dar tempo de falar sobre ela, porque a conversa aqui está bem interessante. Deixa eu ver o Marcos. Faz sentido, Grato. Imagina, Marcos. Cristiane, a Cris. Para análise, o símbolo nunca será visto de uma forma linear, com certeza, mas circular. Perfeito, Cris. Ela pode ter diferentes sentidos. O mesmo símbolo, sonho, pode ser visto conforme surgir no discurso. Exatamente, é isso que nos interessa, porque assim também tem um outro ponto. Não é que o dicionário de símbolos está errado, tá? Esse também é um outro ponto, é bem colocado. Porém, ele é limitante. Ele, em vários termos, pode estar tirando a capacidade da alma se manifestar. Então, quando eu já estou olhando para o dicionário de símbolos, é porque eu já estou tentando achar, é que eu já estou falando, opa, eu não estou conseguindo lidar muito bem com essa imagem. Mas, se eu vou para o dicionário de símbolos com uma curiosidade, tipo, puxa, eu estou meio confuso essa imagem, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. E aí acha lá no... Eu tenho um dicionário de símbolos aqui, inclusive, sobre animais, inclusive. Faz tempo que eu não leio ele. Nossa, tem uma coisa aqui interessante, que tem aqui uma descrição que parece que combina com o sonho que veio para mim essa semana na análise. Ou até mesmo o sonho que eu tive. Parece que conversa diferente. Quando essa imagem do dicionário ela se transforma em imagem, ela pode ser vista como uma imagem,
Aí ela não está conversando como, então meu sonho significa isso, ponto. Não é, tem alguma coisa aqui que pode estar aparecendo para mim dessa forma, eu não tinha visto. Eu não tinha visto, sei lá, esse elefante dessa maneira. Parece que esse elefante aqui conversa com esse outro elefante aqui. Então é mais uma conversa mesmo. O circular é exatamente que esse círculo ele não é parado. Que todos os elementos que estão participantes deste círculo estão em movimento. Eles estão em troca, eles estão em um ecossistema. Então, um círculo é um círculo vivo, não um círculo morto. Começa por aí. É um círculo animado, até melhor dizendo, é um círculo animado. Morfeu dormir com alma. Sonhar por si só é um movimento autônomo, autóctone, né? O sonho acontece independente da minha vontade. É como respirar, como o coração bater, o pulmão respirar, etc. O produto do sonho também é autônomo. Sim. É o que a gente está falando aqui. O sonho tem vontade própria. O sonho é uma manifestação da alma. Tudo aquilo que está se manifestando através de imagens e me convidando, vamos colocar assim, a uma relação com essas imagens, a uma apreciação sobre elas, elas estão pedindo uma relação. É a mesma coisa. Qual que é o objetivo de uma peça do teatro? É que existam espectadores. A coisa mais prazerosa que tem para toda a equipe teatral é que a casa fique lotada de espectadores. Ou seja, quer dizer que a peça é realmente interessante. Mais do que profunda, valiosa, intelectual, mas interessante. Se a casa está cheia é porque isso é tocante. Isso dá vontade dos personagens continuar existindo. Quantas e quantas... Até aquela própria peça que já está, sei lá, acho que 20 anos em cartaz, A Alma Imoral. Tem gente que vai lá ver essa peça continuamente, uma vez por mês. Escutar as mesmas palavras. A mesma atriz que faz há 20 anos. Porque tem alma. Porque não está falando de uma coisa que tem início, meio e fim, explicou tudo. Quando a gente explica as coisas, a gente não precisa voltar nelas. A gente já entendeu. Tchau para elas. Marcos, curiosidade. Conheço alguém que não se recordava dos sonhos antes de fazer terapia e passou a recordar somente após iniciar a terapia. Inclusive, a análise é um lugar possível para a gente se interessar sobre essas imagens. E eu acho que fica mais interessante ainda falar, opa, eu vou conversar com essas imagens aqui. É uma novidade. Então, quando a gente leva, e não só leva, tá? Mas quando a gente lembra o sonho na análise, é muito mais interessante do que quando a gente deixa tudo aquilo anotado, bonitinho e tudo mais. Porque o mais interessante da lembrança é que ela mantém as imagens vivas. A gente não vai lembrar da mesma forma. E quando começa a conversar, inclusive, com o sonho, fala, nossa, esse elemento eu tinha esquecido. Eu não lembrava, tem esse aqui. Então a gente vai conversando com a imagem, ela vai dando bons de memória. Ela vai devolvendo a nossa memória. E tem uma coisa interessante também. Já está quase no fim da live, olha só, eu nem falei de imagem. Se eu até falar assim, eu vou fazer uma pergunta aqui antes de eu falar da frase que eu ia dizer. Vocês querem uma parte 2, pessoal? Porque aí na parte 2 eu vou tentar trazer algumas imagens aqui pra gente conversar, tá? Imagens mais recentes, inclusive. Porque o Hillman, ele traz diversas imagens aqui de mandala, animais. Ele gosta muito. Inclusive ele tem um livro chamado Animal Dreams, que ele fez com a esposa dele, a Margot. É um livro de diálogo. Tem imagens aqui de tempo, o que mais tem aqui? De mandala, de círculo, de morte, de gelo, de comida cerimonial, o que mais? Festança. Deixa eu ver o que mais tem aqui.
portas e portões, lama e diarreia, cheiro e fumaça, espaço. Aqui eu acho que já vai para outro lugar aqui. É um capítulo bem vasto aqui, ele se diverte aqui. Eu acho que quando ele estava escrevendo esse monte de subcapítulos, ele estava se divertindo aqui, ó. Ele estava mesmo, ó. Ele realmente estava. Ele foi longe aqui, ó. Fala um monte. Aqui a Ju. Eu queria uma live sobre as estruturas perversas. A gente pode fazer, viu, Ju? Eu posso até convidar o professor Éder aqui, porque ele é excelente. Inclusive, eu recomendo a você, se você está chegando agora aqui no canal, nós temos uma live sobre perversão sexual e nós temos também uma outra live, é uma live mais antiga aqui do Devaneios do Café, sobre perversões morais. O professor Éder também falou um pouco sobre perversões morais, sobre isso acontecendo nos relacionamentos e tudo mais, que eu achei interessante. Ele fala bastante sobre algumas estruturas também aí. Aqui o Marcos, sim, acho que a gente vai acabar fazendo, viu? Porque eu só estou fazendo uma apresentação e está sendo longa. Psidani Matos, quero sim, primeira vez e amando a live. Que legal. Seja muito bem-vinda, Psidani Matos. Morfeu dormir com alma. Faz sentido imaginar que o mundo onírico está o tempo todo acontecendo. E o momento de dormir é como um movimento de ir até o teatro. Me interesso ou não pelo espetáculo, mas segue acontecendo. Sim. E também tem uma outra coisa. O espetáculo também tem que se interessar em mim. Tem sonhos que não querem ser recordados, por exemplo. Tem sonhos que não querem ser lembrados. Ou não querem ser lembrados inteiros. Eu lembro só de uma partezinha do sonho. Então eu vou entender que o sonho é realmente autônomo. Ele tem vontade própria. E quando eu dou essa vontade própria, eu reconheço essa vontade própria dele, aí ele vai me... É aí que a gente conversa com ele, que a gente vai lembrando muitas vezes. Isso acontece dentro da análise. Nossa, eu lembrei de um detalhe do sonho que eu tinha esquecido. De conversar com ele, pode ser que uma coisa não tinha nada a ver. Às vezes o próprio analista faz isso. Ele começa a conversar com a imagem e de repente ele fala uma palavra ali que surgiu no meio da conversa, que nem tinha ali no sonho, e de repente desbloqueia. De repente abre uma portinha que estava fechada ali. Porque o sonho faz isso. O sonho, ele é esse movimento de entrada, de fechada, de abertura, de frestas, de janelas, de comportas, e que vai ali sendo acessadas a partir do nosso interesse. Quanto mais interessante, mais aprofundante a gente quer ter contato com os sonhos, mais eles vão nos visitando mais vezes. É o que a gente busca ali, que a gente seja mais visitados pelas imagens. Aqui é a Jussane. Obrigado, vou assistir. Chama inclusive essas duas lives que eu citei, viu, Ju? Elas estão no YouTube. Fica mais fácil se você quiser procurar no YouTube, porque no Instagram não tem esse canal de pesquisar ali como tem em outros canais. Eu falo no YouTube porque uma live já está no Spotify, a outra ainda não. Mas as duas já estão no YouTube. É mais fácil de achar por lá. Aqui é a Cris, ótimas reflexões. Pode dizer que agradeço, viu, Cris? A gente vai acabar fazendo um parte 2, mas deixa eu só terminar aqui, então, esse trabalho com imagens. E na parte 2, a gente vai conversar com algumas imagens mais atuais, né? Então, aqui é a imagem de animal. Olha que interessante este primeiro primeiro parágrafo da página 213. Já que prefiro não considerar imagens animais, né, olha só que interessante aqui o que a tradução tá colocando aqui, ó. Não é imagens de animais, é imagens animais. É a imagem como um determinado animal que ela está se apresentando. É uma especificidade daquela imagem. Então eu não estou... eu sonhei com um papagaio porque aí eu fui num lugar e tinha um papagaio. Não é sobre isso. Porque aí eu estou transformando o papagaio do meu sonho num papagaio real. Quando eu estou transformando o papagaio do meu sonho num papagaio real, eu deixei de conversar com o sonho.
Eu deixei de narrar o sonho, eu não estou mais conversando com o papagaio. Eu estou conversando com o que eu já conheço de papagaio. Já deixou de ser sonho, já deixou de ser inconsciente a conversa. Ou sobre o inconsciente. Prefiro não considerar imagens animais como instintos dentro de nós. Não utilizo a hermenêutica da vitalidade para responder à sua aparição nos sonhos. Aqui, estou tentando afastar-me da visão de que os animais nos trazem vida ou mostram nosso poder, nossa ambição, nossa energia sexual, persistência ou qualquer uma das outras rajas, as demandas famintas, pecados e vícios compulsivos que foram colocados nos animais em nossa cultura e continuam a ser lá projetados em nossas interpretações dos sonhos. Então ele está colocando que aqui a nossa atividade cultural monoteísta é um problema para enxergar o mundo dos sonhos, porque ela já é determinista em relação a algumas imagens, ela já é moralista. E aqui eu tenho uma anotação própria, depois aqui eu vou lê-la. Enxergá-los, os animais, de uma perspectiva do mundo das trevas, o mundo das trevas aqui é correlato ao inconsciente, tá, pessoal? É que ele está usando a linguagem mítica aqui para falar. Ele tá saindo de uma linguagem conceitualista psicológica e está tentando buscar uma linguagem mais da literatura. Enxergá-los de uma perspectiva do mundo das trevas significa encará-los como portadores de alma. Talvez portadores totens da nossa própria alma livre, ou alma-morte, que lá estão para nos ajudar e enxergar nas trevas. Então aqui ele já está colocando uma coisa interessante. Os animais aqui, se a gente pode entendê-los como portadores de alma, e de um ecossistema, então esses portadores de alma eles são como guias. É como se fosse o coelho da Alice, Aqui, Psida Animatos. Poderia falar o nome do livro novamente, por gentileza? Com certeza. O livro chama-se O Sonho e o Mundo das Trevas. Vou tentar aproximar aqui, ó. Pronto. Esse livro, tá, pessoal? Ele estava esgotado até 1 ano e meio atrás, por volta. E só um pouquinho que eu vou espirrar. Parou? Acho que sim. Esse livro estava esgotado há um tempo atrás e felizmente, muito felizmente, ele voltou a ser vendido pela editora Vozes por um preço bem mais acessível. Quando ele estava esgotado, esse livro chegou aí a custar R$300. Eu já vi ele custando a R$300, R$350 em sebos. Agora que ele voltou a ser reeditado, é que esse livro não é antigo, tá? Mas é a mesma coisa, tá? A edição dele é a mesma coisa. Saúde, obrigado, Ju. Na época que eu comprei esse livro, eu paguei nele uns R$40 na época. Esse livro não deve estar mais ou menos que isso, tá? Deve estar no máximo 50. Na Amazon acha fácil. Então, aproveitem, porque eu não sei até quanto tempo ele vai estar disponível aí na editora. Mas, inclusive, teve uma época que a gente fazia lives aqui, que eu falava, puxa, esse livro está esgotado, seria legal se editassem de novo, e felizmente escutaram, não sei como escutaram aí, e editaram esse livro novamente. Porque esse livro aqui é uma obra-prima, tá? Ele é um dos livros do Hillman que nos ensina a enxergar através das imagens. É a imagem que nos guia, que é como ele está fazendo aqui, ó. Ele está, então, tentando... O que o Hillman faz, inclusive, nesse livro? Não só no livro, mas na obra dele no todo. Ele vai colocar que a nossa visão está muito viciada. A nossa visão sobre a alma está muito viciada. No Revendo a Psicologia, ele coloca, inclusive, um capítulo muito interessante e importante, de que, historicamente... lá pelos anos ali de 1500, 1600, por volta aí, quando começa
o positivismo, né, começa a ter essa visão mais científica, positivista, época ali dos filósofos franceses da razão, Descartes, Mezzani, e vários outros ali, que combatem a alma. É uma posição de, quando você estiver imaginando algo, pare imediatamente, porque você está entrando num lugar hostil, de loucura, e que precisa ser dominado, quiçá morto, né? Quiçá exterminado, tá? Aqui Morfeu Dormir com Alma falando, é importante isso aqui, ó, já está ficando mais caro, tá cerca de R$130. Ixi, mas vale a pena antes que esgote, baita livro. Na época que eu comprei ele tava uns 40, eu comprei ele na livraria. Comprei lá na livraria do Shopping Galeria aqui de Campinas, não era nem a Leitura na época, acho que era Saraiva. Acho que nem existe mais livraria Saraiva. E tinha poucas unidades já na época, e depois de um tempo aí, depois que eu comprei esse livro, em que época, em que ano? Eu acho que eu estava na faculdade ainda. Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, tá? A reedição dele é recente. Então já está ficando mais caro, eu não sabia disso não. Galera, ter que comprar livro está ficando difícil no Brasil também. Mas é um livro que vale muito a pena, então. E assim, se ele esgotar, ele vai ficar mais caro, tá? Se ele está 130 agora, eu já vi ele esgotado custar uns 350 e no mínimo. Tem livro do Hillman, tá? Só uma outra curiosidade, que eu já vi custar R$900. O Cidade de Alma, eu já vi ele na Amazon, custar R$900. Eu achei algumas poucas unidades do Ficções que Curam, que também é um livro que eu acho sensacional. Tava R$230, R$280, eu não vou lembrar também. Então, vale a pena? Vale. Eu estudo, né? Então eu tenho vários aqui, eu tenho quase que a obra completa do Hillman. Mas é complicado, viu? É bem complicado. Deixa eu ver aqui. Vou terminar esse parágrafo aqui, que interessante. Ó. Para descobrirmos quem são, né, os animais no sonho aqui que ele está usando como imagem, e o que estão fazendo lá no sonho, devemos, antes de tudo, observar a imagem e prestar menos atenção às nossas próprias reações a ela. Foi uma pergunta que eu acho que o Marcos que fez. Então, se eu tenho medo da cobra, é diferente de quem tem amor à cobra, ou gosta de ter cobra, ou cria cobra, sei lá o que for. Aqui ele está falando, cuidado com essa visão aqui, que ela está pegando este animal no sonho e começando a transformar esse animal no sonho em um símbolo do meu medo, ou símbolo de alguma coisa que eu goste. Ele se torna um símbolo, mas aí mata a cobra. Este tipo de simbolização mata a cobra. Porque é uma simbolização feita por subjetivismo. É o subjetivismo que mata a imagem. Como na caça silenciosa e vagarosa de um veado, nosso foco está na imagem, atentos para a sua aparição. Nós mesmos rebaixados, eclipsados naquela intensidade, a fim de seguir os movimentos precisos de sua espontaneidade. O que ele está dizendo aqui com essa descrição da literatura, né? Ele está aqui sendo um homem da literatura. Se a gente quer se aproximar de uma imagem, qualquer ela que seja, né, aqui ele está usando o exemplo da imagem de um animal, a gente deve agir como nós agiríamos para se aproximar de um animal. Então, aqui ele usa o exemplo da caça. Aqui ele usa a imagem da caça para conversar com a imagem do animal. Mas, claro, não uma caça literal, tá? Mas ele diz o seguinte, se a gente quer se aproximar de um animal silvestre, que ele pode escapar a qualquer instante, a qualquer tipo de barulho, a qualquer tipo de percepção,
Então, nós devemos fazer o menos ruído possível, nós devemos aparecer o menos possível, senão a gente perde esse animal. Porque ele se sente ameaçado. Ele sente a ameaça o tempo todo. Ele está antenado à ameaça o tempo todo. Então, se nós já estamos nos apresentando a imagem, seja ela qual for agora, seja de um animal, seja de, sei lá, uma conversa que eu estou tendo agora com um cônjuge, o meu filho, seja o que for, se eu for hostil com a imagem, se a minha atitude com a imagem for hostil, ela começa a assumir. Ela começa a assumir da minha frente. Ela começa a falar, opa, aqui é um perigo se eu ficar. A alma faz isso o tempo todo. Se a gente tem uma atitude hostil com a alma, ela fala, eu não vou ficar aqui, eu não sou idiota. Por que eu vou ficar aqui para sofrer, para levar pancada? Eu vou sair daqui. Eu vou achar um lugar que me interesse, um lugar mais protegido. A alma busca mais proteção do que defesa, tá? Ela busca mais um lugar onde ela consiga se manifestar do que um lugar que ela tem o tempo todo que ficar ali se travestindo de alguma coisa para que ela possa aparecer o mínimo possível. Não, ela quer se aparecer do jeito que ela é. Se ela quiser se travestir, é uma vontade dela, não de defesa. A posição da alma é, eu não quero me defender. Você que saia daqui, você que está... Ou eu saio daqui, não tem problema. Ela é fugidia. A alma é fugidia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa linguagem também. A nossa linguagem pode afugentar a alma da gente. A gente não percebe isso, mas ela acontece. Quando a gente coloca muito uma linguagem do tipo... isso tem que ser assim... isso tem que ser feito dessa maneira, eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu faço com isso? A gente pode estar afugentando a alma muitas vezes. Ela está entendendo que ela já entendeu que você quer capturar ela para o seu bel prazer. E você não está nem um pouco interessado no que ela tem sobre ela mesma. E aí que ele continua, ele finaliza aqui, ó. Então, seremos capazes de entender o que quer de nós o sonho. Não o que nós queremos que o sonho, mas o que quer de nós o sonho. Olha que invertida que ele dá. Mas nenhum animal significa apenas uma coisa. E nenhum animal significa simplesmente a morte. Então, aqui, ó, uma anotação minha importante, ó. Hillman está se opondo à ideia de instinto em Jung. Isso seria continuar preso na subjetividade, né? Que eu comentei aqui já, né? Então, o Hillman aqui ele está saindo dessa ideia do Jung, do subjetivo, porque ele entende que é uma ideia ruim para a alma. É uma ideia que limita a alma àquilo que eu quero dela. E bom, eu acho que aí a gente abre este campo para falar sobre fantasias. E agora, né, a gente está agora chegando no final da nossa live, também estamos aí agora iniciando o carnaval, né? Agora começa as festividades de carnaval. E é interessante aí que não sou eu que visto a fantasia, mas eu me transformo na fantasia que visto. Porque a fantasia me transforma num olhar. Eu acho que isso é interessante de pegar, inclusive, dentro da perspectiva do carnaval. É mostrar que as fantasias estão vivas, afloradas, a flor da pele. Elas têm a capacidade de mais de revelar do que de esconder. Quando eu visto uma fantasia, eu mais mostro do que escondo, tá? Dentro de uma posição analítica, é isso que a gente vê que a fantasia faz. Ela mostra. É uma outra visão, é um outro tipo de maneira de se lidar ali com as imagens. Ela mostra mais.
Ah, é porque quando no carnaval eu me visto de tal forma. Então essa forma você faz com que você mostre mais coisas em você que geralmente não acontecem aí. No cotidiano não acontece. Então o carnaval é um sonho a céu aberto que abre 1001 possibilidades aí, né? O inconsciente é céu aberto que acontece. Bom, pessoal, nossa próxima live a gente continua então nesse tema, que foi bastante visitado e requisitado aqui pelo pessoal. Agradeço muito a participação e colaboração de todos vocês. E nos vemos agora na nossa próxima live. Não sei se vai ser quarta-feira, né? Por conta, acho que é quarta-feira de cinzas e tudo mais. Mas aí, para quem costuma participar das nossas lives ao vivo, eu mando um recadinho aí nos stories. Quem quiser dar uma olhada nos stories, a gente vai colocar ali que horas vai acontecer a live e o dia também. Aqui, Morfeu Dormir com Alma. Achei massa a live de sábado. Ótima companhia aqui. Valeu, que bom. Fazia tempo que eu não fazia live de final de semana. Geralmente fazia os devaneios de domingo. Eu dei uma parada. Mas em breve eu estarei com outros projetos que talvez aconteçam aí no final de semana. Mas eu vou avisando vocês aí, tá, pessoal? Muitíssimo obrigado. Bom carnaval. Bom final de semana a todos e todas vocês. E nos vemos daqui a alguns dias, né? Não sei que dia exatamente, mas eu aviso vocês. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.